Ou acho que não? Iniciou agora. Iniciou agora. Agora sim. Então, acho que sim, eu acho que não. Boa noite. Aqui hoje nós estamos, segunda-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos começar o capítulo 8, certo, dona Elisa? Sim. Não sei porque o meu está no 11, não sei porque desse salto quântico, né? Saiu de uma órbita para outra sem aparecer para mim. Mas... É um problema da mão. A mão que abre o livro. Isso. Pode repetir de novo, Afrânio, por favor? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Hoje vamos começar. Boa noite, Cláudia. E boa noite àqueles que eu também não vi, porque eu tenho... Boa noite. Boa noite. Boa noite, tá? Boa noite. Boa noite, Jorge Simões. Está quietinho, caladinho. Boa noite. Que eu estava fazendo outra coisa. É que ele está emocionado. Eu estava lá na Fila da Penha. Ele está estava aqui perto? com a vacina. Agora eu vou ter que levar. Ele está emocionado até hoje com a vacina. Me disseram que você chorou e tudo, Jorge. Chorou. Olha, eu senti Chorou, rapaz. O Jorge chorou. Que bom que já tomou a vacina. Graças a Deus. Olha, tem uma conhecida que ficou cheia de urticária no corpo. Ô, Jorge, o mais engraçado é ficar para você assim, dá um sorriso. Como que a gente vai ver o sorriso? Dá um sorriso, dá um sorriso. E com máscara. Olha, quem filmou foi um rapaz lá do posto. Do posto. Eu já com o telefone, eu posso tirar umas fotos aí? Aí o cara, não, eu filmo, não tem problema não. Nos furos, você não viu um camarada de rabo de cavalo? Vai atrapalhar a hora do estudo aí, hein? Ele é o enfermeiro. Não tem problema não, pode filmar. Aí ela pegou na minha mão e começou. Sorri. Tá bom, né? Sorriu. Uma agulha desse tamanho. Rogério. Bom, vamos lá. Fazendo uma interferência aí. Isso. Se não fizer isso, não tem como. Isto. Me perdoe, mas eu não consigo ler. Então, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nós vamos começar hoje. O primeiro item é simplicidade e pureza de coração. Tá? A Frane quer falar alguma coisa? A gente, desculpa, qual é o versículo? Nenhum versículo. Não, desculpe. Capítulo 8, qual é o... A gente está começando hoje. Começando o 8 agora? Tá. Consuelo? Tá. Oi. Tu foi vacinada também, Consuelo, ou não? Nada, eu tô com 58, tô na ponta. Se eu tivesse com a minha carteira do CRP, mas eu cancelei ela, né, porque eu não estou usando. Aí a minha filha, eu vou reativar essa carteira só para você tomar a vacina. Mas meu marido vai tomar, se Deus quiser, dia 24. Se Deus quiser. Então, vamos lá. Pode falar os itens que nós vamos estudar durante o capítulo 8, né? Uhum. Vamos lá, Elisa. Bem-aventurados os que têm puro coração, que é o capítulo 8. Você quer que eu fale os itens? Simplicidade e pureza de coração, pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Tem as instruções dos Espíritos, que é deixai que venham a mim as criancinhas, e bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Então, tudo isso aí vai ser todo o capítulo 8, né? Você está vendo que Kardec está fazendo uma escadinha, tá? Uma escadinha com o Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurado os 7 eram os pobres de espírito, agora os puros de coração,
o 9 já vai aos brandos pacíficos, etc. Porque a evolução, uma vez eu vi até uma palestra, boa noite, dona Lourdes, eu vi uma palestra daquele já desencarnado Coronel César Reis, lá no Vicente Moretti, e ele fez exatamente essa escadinha na palestra dele. Eu achei muito interessante. E hoje eu estou vendo pelo Evangelho, né, que ele copiou, não, ele, né, teve uma visão fora de série de pegar essa escadinha e fazer um seu estudo lá para a gente, né? Muito bom mesmo, né? Deixa eu só fazer um comentário, só um comentário de reconhecimento. César Reis foi uma pessoa pouco comentada dentro da doutrina, mas teve um valor incrível. Eu, particularmente, estive várias vezes com ele lá na SERJ. Ele realmente era uma pessoa maravilhosa. Só esse comentário que eu queria fazer essa homenagem ao César Reis, que foi pouco comentado. Aqueles que a gente fala, os anônimos, né? Exatamente. O espírita, o missionário chega aqui, que ele foi realmente um cara de muita atividade dentro da doutrina. Pouca gente ouviu falar dele. E aquele lá, Fabiano de Cristo, esteve com ele durante anos e anos, ele ali na direção, né? Cresceu lá, Fabiano de Cristo, graças a ele. Desencarnou, não sei que eu não tenho acompanhado, parece que o negócio deu uma... Né? Diminuiu um pouco, esfriou um pouco. Clube de arte, ele que criou, né? Lá Fabiano, etc. O Clube de Arte também está fraco, o Clube de Arte está fraco. Ele era muito assim, né? Eu me lembro, ele era aquele que não aparecia, mas realmente, né, trabalhava muito. Bom, mas que Deus, né, onde ele estiver, excelente criatura. E receba as nossas vibrações de amor e de paz para ele. Gratidão também, né? É isso aí. Bom, vamos lá, Elisa. Vamos começar pela simplicidade e pureza de coração. Isso. Simplicidade e pureza de coração. Número 1. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Não, essa questão de puro coração que nós vamos estudar daqui para frente. É uma coisa muito ligada à simplicidade. Tá? É aquele espírito que, né, sempre pensa com muita assim, tranquilidade, muito discernimento, e não há assim, um pingo de malícia, de qualquer pensamento negativo. Então, o que ele fala aqui, né? Verão a Deus, porque o coração deles está tão leve, tão limpo, né, dentro dessa questão de purificação, que eles alcançarão, né, altos planos espirituais. Quer dizer, isso aí é caminhada nossa. Todos nós vamos alcançar isso se Deus quiser. Ok? Nosso coração, com o tempo, quando a gente for tirando todas essas mazelas, nós vivemos hoje numa pressão muito grande, porque eu tenho ouvido de gente reclamar que não está aguentando mais. Mas olha em tudo que é lugar. Eu vou no banco, escuto, vou não sei aonde, escuto em casa, é a pressão, que não sei o quê. É que a nossa psicosfera está muito pesada, o planeta todo está muito pesado. Além do Covid, os pensamentos estão muito perdidos e impuros. Há muita maldade, muita malícia, muita astúcia, muita violência. Então, são os corações, tá, que, infelizmente, estão totalmente afastados dessa pureza. E nós estamos vivendo isso. E, às vezes, nós também estamos provocando isso. Às vezes, consciente ou inconscientemente, nós também estamos provocando isso. Nós estamos realmente numa passagem, né? E eu acho que essa passagem deve ser tipo uma linha de trem, né? Nós estamos na beiradinha ali do trilho. O trem passando rapidinho, assim, né? A gente sentindo o vento do trilho no nosso nariz. Viu? Se a gente se descuidar um pouquinho, a gente também vai junto nesse trem, né? Então, a questão da pureza do coração é isso aí. Tá? Nada de malícia, nada de astúcia, muita simplicidade, muita serenidade. Tá ok?
Vamos lá. Item 2. Se alguém quiser comentar, gente, está em aberto, tá? Item 2. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem, com palavras ásperas, os que lhes apresentaram, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes são e os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. O mais interessante é no finalzinho, impondo-lhes as mãos. Né? Isso não é o famoso passe, posição de mãos? Jesus já praticava isso. É que isso aí é podemos falar que é assim, um método de cura bem antigo no planeta, né? Impondo-lhe as mãos. Agora, essa questão de criança, os espíritos vão explicar aqui agora para a gente, né? Vamos em cima da explicação deles, né? E eu hoje coloquei uma paginazinha aí, mas daqui a pouco a gente lê. Eu não me lembro nem de qual item que é. Eu acho que é do item 3 mesmo, a página, né, Elisa? Então, vamos ler o item 3 primeiro, depois a gente lê a página. Jorge, quer falar alguma coisa, Jorge? Não, item 4. Com fonte de colaboração, eu estava hoje lendo o roteiro, eu não sabia o estudo, né? Acho que a página, o livro roteiro, acho que é 163, eu não tenho certeza, é compromisso. Então, ele está colocando aqui, bem-aventurado tem puro coração, o Afrânio falou simplicidade, modesta. Então, o Emmanuel estava fazendo a narrativa, fez, no caso, né, a narrativa, alusiva ao meio ambiente natural. Por exemplo, ele cita o seguinte: o sol fecunda a terra, o verme fecunda o solo e a terra auxilia o verme. Aí ele fala das plantas, né? Brota da terra e aquilo que nós estávamos conversando inicialmente, a planta. Ela dá os seus frutos, depois ela mesmo cai e das sementes nascem os frutos, porque os vermes fecundaram a terra. A minhoca não fura a terra para ela respirar. Então, porque Jesus está fazendo essas alusões com relação a esse meio ambiente para a gente trazer para nós, né? Porque a alma simples, bem dotada, esses terão uma visão diferenciada, né? Só a princípio, e também no livro Fonte Viva, o item 65 e 63, os dons do Cristo e pelas obras, eu só vou falar isso. Também tem um aporte bem interessante, alusivo, que a gente está aí estudando, né? Tem muita coisa, né? Muita coisa mesmo, porque, graças a Deus, né, os espíritos, assim, procuraram utilizar esse sermão do monte para a gente, né? Várias interpretações, vários métodos para a gente entender. Agora mesmo essa página aqui do Companheiros Mudos, lendo ela, tá? A gente vai entender essa questão também das criancinhas. As criancinhas são os pequeninos, mas eu não vou falar o que é que tem na folha para a gente ler e comentar durante a leitura, tá? Bom, não vou falar nada, não. Vamos ler o item 3 e o 4, depois a gente volta, vai ler a folha. Tá, então. O 4 é grande pra caramba. Item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo
que tomou como o da humildade. Uma coisa interessante é que Jesus era judeu e ele se utilizava de coisas concretas que tinham em frente a ele, ao redor dele, para fazer os seus ensinamentos, dar as suas lições. A criança, lá naquela época, lá naquele povo, tá? Não era assim, tinha aquele negócio igual hoje nós temos, né? Era criança, era filho, era bem amado e tal, mas não tinha, né? Era assim, um pouco igual às mulheres, né? O único filho que realmente tinha muito valor era o primogênito. E a grande questão do judeu, a preocupação maior do judeu até hoje, se chama purificação. Essa palavra eles levam muito a sério. Só que eles são cheios de cultos externos para a purificação. Nós vamos ver Jesus criticar o lavar as mãos, que está nesse capítulo, e vários outros cultos externos. Quer dizer, olha só, Jesus me pega de uma criança para mostrar a nós, que devíamos estar lá também naquela época, de alguma certa forma, né? Mostrar a nós, né, o que representa, a representação que a criança faz do que nós devemos ser. Não é sermos crianças. Ele vai falar aqui agora. Não é ser criança. Tanto que Jesus fala, assim que os que se assemelham com elas. Ou seja, dentro dessa pureza, dessa inocência, dessa humildade, dessa simplicidade. Você vê, a criança é muito interessante, que eu vejo aqui. Eu moro bem em frente ao play do meu prédio, viu? Aqui até 10 da noite o pau come, viu? É um monte de criança, correria, gritaria, né? Minha mulher não gosta, eu acho mal barato, que eu fui criado assim, eu acho isso muito legal. Aí tu vê duas crianças brigando. Briga, os pais começam a brigar também, aí as crianças se afastam e vão brincar. Os dois que estavam brincando. E os pais continuam. Então, isso aí é mais ou menos isso que Jesus está mostrando. Não guardam ressentimento, não guardam mágoa. Passou aquele momento, né, da explosão, está tudo bem de novo. É muito interessante, porque eu vejo isso sempre, não uma vez ou outra, não. Né? Os pais que ficam inimigos pro resto da vida, mortais. E as crianças lá brincando, continuam brincando. E eles querem proibir até as crianças de brincar. Não brinca com o filho de fulano, não. Mas não brinca, não há maldade nele. Né? É isso aí. Né? Nós, quando, né, qualquer problema, devido ao nosso excesso de orgulho, que a gente começa um bate-boca, um arranha-arranha, tá? Nós ficamos com aquilo, remoendo. Quer dizer, o nosso coração, cadê a pureza do nosso coração, dos nossos sentimentos? Afrânio, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Se eu estou dando testemunho, não. Olha, eu sou perfeito, não faço isso, não. Fala, que seja. É porque, hoje em dia, eu não sei, eu não acho as crianças tão boazinhas assim, mas não, Afrânio. Eu acho que a criança, já há um tempo, ela tem uma maldade, assim, né, eu não sei, você vê pelo próprio bullying que começa mais cedo agora. Isso é por quê? Porque são espíritos mais... Por que essa diferença de criança? Por exemplo, a criança de agora, diferente de uma criança de 30 anos atrás, né? Aí eu acho que é mais infantil, mais dócil, mais meiga, mas hoje em dia é tanta maldade que eu acho que chega... Não é maldade, são mais inteligentes, concorda? São mais inteligentes? São, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Vamos no livro Roteiro, que o Jorge mencionou agora. No livro Roteiro, o Emmanuel tem lá, não me lembro qual é a lição, que ele fala que naquele momento, o planeta Terra, que isso foi em 1940 e pouco, existia 2 bilhões e poucos de encarnados. Tá? Estava começando a fase que nós estamos passando da transição. Hoje nós já temos, eu sei lá, acho que 8 bilhões, né? O beira isso, eu passo um pouco disso. 8 bilhões. Tá? Porque em 70 anos, 80 anos, essa diferença tão grande de encarnados.
Bom, e no plano espiritual, Emmanuel fala que tinha 20 e poucos bilhões de desencarnados. Seria a população total da Terra. Eu não me lembro bem o total. Entre encarnado e desencarnado, talvez 28 bilhões, 26 bilhões. Não me lembro bem. Mas está lá no livro roteiro. É fácil achar isso. Hoje, então, tem bem menos desencarnado e mais encarnado. Bom, de acordo com os espíritos, né, essa transição, que os umbrais estão vazios. Está sendo dada a última chance para milhões, bilhões de espíritos. Tá? Então, o que acontece? Reencarnou muito espírito para ter sua última oportunidade. E nós sabemos que a criança, né, os primeiros 7 anos, né, está abafado. Mas sabemos que também que há manifestações dessas mesmas crianças, ou de nós, quando fomos crianças, de tendências. Tendências. Então, está encarnado aí, hoje, entre nós, muitos espíritos altamente, muito inteligentes, tá? Mas de amor, nada. Certo? São espíritos realmente, podemos até botar a palavra assim, meio pesada, deliciosos. Eles não estão a fim de paz, estão a fim de guerra. Estão aqui entre nós. Nós falamos no início daquele nosso estudo, a questão da nossa psicosfera. Então, pode ser que isso pode ser, não está acontecendo realmente, mas as crianças estão assim, um pouco mais prematuras, conforme você está falando aí, porque já tem, em relação à inteligência, já um crescimento muito grande, uma evolução muito grande. Tá? Uhum. Entendeu, Conselho? Entendi, estou entendendo. Alguém quer comentar sobre isso? Ô, Afrânio, Jorge, eu gostaria. Eu gostaria de falar também uma coisa. Alô? Tá. Consegue me pode ouvir? Falar, pode falar. Eu quero falar o seguinte: o bullying, ele sempre aconteceu, sempre existiu. O problema é que eu não sei por que as crianças hoje em dia se suicidam, ficam doentes, têm depressão. O bullying sempre existiu. Apelidos ligados a alguma deficiência, era dentinho, beicinho. Isso sempre aconteceu. A diferença, não sei por que as crianças hoje em dia ficam deprimidas, gordinho, bolão. Isso sempre aconteceu. Agora, até hoje é gordo. Fica chateado, seja como for, era às vezes repreendido pela professora, mas não tinha, não sei por que cargas d'água, as crianças naquela época não entravam em depressão, não cometiam suicídio, como que acontece hoje. Era isso que eu queria falar. Mas, dona Luz, é tudo devido a isso. Essa turma que está encarnada entre nós hoje é diferente, realmente. É bem diferente de nós, da nossa turma. Né? Nós talvez reencarnamos para aguentar esse rojão aí, que não é mole, não. Esse rojão não é mole. Né? E nós estamos aqui para isso, justamente, principalmente como espíritas. Né? Nós temos que realmente, como é que se fala, nos vigiar e ajudar essa turma aí. Orar por nós e por eles. Né? A senhora tem razão. Jorge? Bem, aproveitando então as duas colocações, eu entendo. Hoje, por exemplo, a gente tem a questão da ideologia, tá? E a gente pode dar uma pressionada, jogar forte contra as pessoas que têm ideologia. Ideologia, ela não é perniciosa, até certo ponto, quando o interesse pessoal começa a engendrar no partido. No partido, eu estou falando política não, tá? Na situação. Então, a velocidade hoje que a informação chega é incomensurável. Vamos pegar agora, vou puxar aqui para o meio espírita. Eu estou no livro dos Espíritos, na questão 101, Espírito Imperfeitos. Então, a natureza de muitos de nós é essa ainda, espírito na terceira ordem. Olha só, vou ler aqui. Predominância da matéria sobre o espírito e propensão para o mal.
propensão, não quer dizer que são essencialmente maus. Ignorância, 1. Orgulho, 2. Egoísmo, 3. E todas as paixões que lhe são consequentes. Então, aí o Kardec vai enumerar aqui, nas 102, 103, nas classificações da natureza desses espíritos. Então, ele tem os galhofeiros. Foi citado aí que algumas criaturas têm a tendência, inteligentíssimos, são hábitos que não foram trabalhados. Dentro de casa inicia. Tá? Dentro de casa inicia. Já vou fechar a minha contribuição. Então, com a velocidade do celularzinho, do computadorzinho, estou falando igual baiano hoje, tá? Tá marajuzinho. Tá? Então, aí diz aí, o que acontece? A gurizada tá muito o espírito reencarnante até os seus, na fase da adolescência, ainda era mais frouxo, está mais suscetível. E o que acontece? Essas entidades os envolvem. Aí, como a nossa irmã disse, ô Bojó, ô gordão, ô beicinho, ô deitinho, mas só que tomou uma característica diferente. Chegou também a violência. Só a minha contribuição fica aí para abrir o leque de informação para todo mundo conversar aí. Isso aqui é trazer a informação, a luz da informação para todos nós. Eu posso estar errado aí, mas... Não, mas essa questão que você falou aí, que está no livro dos Espíritos, das paixões, né? O Espírito traz tudo aquilo com ele, as tendências vão, antes mesmo dele estar totalmente encarnado, naquela segunda fase da encarnação, né? As tendências já estão ali aparecendo, estão surgindo. Né? E outros são espíritos também problemáticos, né? Espíritos que fracassaram na última encarnação pelo lado, digamos, de depressão, né? Esses problemas psicológicos que também, né? E toda a turma está aí. O Divaldo mesmo cansa de falar nas palestras dele, né? A turma está toda aí reencarnada para ter a sua oportunidade, que seja muito bom, né? Que consigo, né? Essa turma consiga realmente se melhorar. Mas, pelo que nós estamos vendo aí, não está muito assim não, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, não? Eu fui chamada... Oi? Pode falar uma. Nice, quando eu era criança, eu era muito gordinha, eu era uma gobolinha. Eu era chamada de barril de chope, de bujão de gás. Não matei ninguém, nem me matei. Estou viva até hoje. Mas eu só acho que hoje em dia tem uma coisa que naquela época não tinha, que é a internet. Porque a gente era xingada, mas a gente era xingado dentro da escola. Podia até sair para um pouco mais, mas agora esse xingamento, essa perseguição, entre aspas, de crianças e tudo, tomou um âmbito maior, porque entra na internet, né? Entra no Zap, entra no Instagram, entra no Facebook, entra não sei aonde mais, e toma uma proporção muito grande, que, de repente, para a gente já era... Eu sofri muito, e para mim era muito difícil. Eu vou ser muito franca, para mim, para ir para a escola era um sofrimento, mas a gente tinha que ir e respirava fundo, e eu não falava para minha mãe o que acontecia. Mas hoje em dia, essas crianças ainda têm que lidar com a internet. Né? É uma coisa muito mais difícil, quer dizer, é uma coisa incontrolável. A criança olha, vê a foto dela, vê as coisas que são faladas e que pegam uma proporção muito maior que pegava na nossa época. Eu não sei como é que uma criança de 10, 11 anos, né, pode aguentar determinadas coisas que a gente aguentava naquela época, mas numa proporção de internet. Realmente, eu não sei se eu ia conseguir ir para a escola, né, fazer o que eu fazia, enfrentar do jeito que eu enfrentei as coisas, se tivesse internet. Né? Eu vejo o meu filho de 18, está com 19 anos agora, ele falando do que ele passava na escola, e a internet naquela época era um pouquinho
menos do que é hoje em dia. E ele fala que sofreu muito, quer dizer, todos nós sofremos muito na escola. Mas eu acho que a internet hoje em dia ela é uma coisa que ajuda a massacrar muito, né? Por isso que muitas crianças não aguentam e se matam, e se jogam, que a gente está esquecendo da internet, né? Que a internet tem uma coisa boa, mas também, nossa, como ela acaba com a gente, né? Deixa a gente, às vezes, em depressão, né? De tanta coisa que se ouve, né? Imagina para uma criança, né? Eu acho também que nós fomos assim, a nossa geração foi mais preparada para o não, para a frustração, lidar com a frustração. Hoje em dia, eu acho que as crianças são menos preparadas para isso. É a impressão que eu tenho, sabe? No educar. Porque eu acho que quem mudou não foi tanto assim, tá? Tem esse lado da espiritualidade, tudo, mas os pais mudaram muito na forma de educar. Compensa mais os filhos. Outros estão perdidos até no educar. Precisa levar para psicólogo para entender educação. E nossas mães não precisaram disso para educar a gente. Quando era o não, era o não. Então, eu acho que, apesar de ter tudo isso, que eu concordo, também eu acho que tem mais esse lado, sabe? Também esse lado, vamos somar tudo, né? Somando tudo, eu acho que também isso contribuiu também, sabe? Mas a internet também, realmente, eu sei que é um massacre hoje em dia. Reforçando o que o Jorge falou sobre a violência hoje ela é mais inspirada, ela é mais aviltada pelos espíritos desencarnados que influenciam essa violência. No meu tempo, tenho 80 anos, no meu tempo, essa violência também existia. Eu fui violento. Eu dei muito trabalho à minha mãe com relação à minha violência. Mas era uma violência que não era de pegar um revólver, de pegar uma faca. Era uma violência de tapa, soco, que não tinha tanta influência negativa como tem hoje as espirituais. Então, também tem isso. A influência hoje de espíritos desencarnados é muito maior que naquele tempo, do que há 30, 40 anos atrás. Hoje, a influência é muito maior. Hoje, parte para o tiro, parte para... Hoje, o jovem hoje já começa numa academia muscular a ficar sarado, e ele aí se torna violento porque ele é influenciado. No meu tempo, eu fui violento, mas não tinha esse negócio de faca, a coisa se resolvia ali na saída da escola, se resolvia no jogo de futebol, acabou ali, acabou. Hoje não, hoje a coisa está mais violenta, está mais forte, está mais influenciável. Então, o que está acontecendo é isso, né? Hoje o orgulho está muito maior, o indivíduo não aceita que o sorriso de malícia daquilo que ele diz, daquilo que ele faz. Antigamente a coisa passava desapercebida, hoje não passa, porque é influenciável e existem outros meios de violência, academias e outras coisas mais. Naquela época não existia. Estou falando na minha época, que estou com 80 anos. 10 segundos só, Fran. Hoje em dia, as nossas crianças, porque esse problema, eu já entendi aí, que isso daí está chegando dentro das nossas casas. Fator educativo, tá? Chegando nas nossas casas. Direitos e deveres. As crianças, principalmente na comunidade, direito elas não é imputada a ela. Como é que é? Deveres. Deveres. Né? Não é imputada. Mas só direito. É o meu direito, é o meu direito, é o meu direito. E todo mundo está copiando isso. É o meu direito, é o meu direito. Eu estou certo e ponto, acabou. Então está a questão do orgulho. Está aqui, ó. A pureza, a simplicidade e coração. É o orgulho e o egoísmo. Exatamente. É o orgulho e o egoísmo que está em voga. Aí você tem a influenciação. Você liga a televisão agora, na emissora de maior projeção, o que eles estão focando? Então, isso vai formando a geração nova. E nós, pais, educadores, pronto, tá? Eu tiro isso.
não atentamos, olha o que gera. Perdão, acabei. Eu acho que é um contexto onde estão inseridos os pais, tá? Os pais, a sociedade e as crianças. Nós não podemos comparar o nosso tempo, né, de quando nós éramos crianças, com o atual, porque houve um progresso, uma evolução muito grande, as coisas mudaram muito. Nós nascemos numa ditadura. Os de agora não estão nesse tempo, estão num tempo livre de democracia. Nós nascemos numa repressão, onde os pais eram muito mais repressivos, concorda? Eram muito mais repressivos do que são hoje. Então, nós tínhamos que mostrar o comportamento. Pelo menos meu pai era assim. Meu pai não batia, meu pai não gritava, mas quando meu pai falava, todo mundo sossegava, porque tinha que obedecer. Aquilo ali era para ser obedecido. Havia bullying, sim. Eu sofri muito na escola com bullying também, mas a gente não falava, nada, ficava quieto. Se causou danos à minha personalidade, causou sim. Não vou dizer para vocês que não causou, não. Causou sim. Mas a gente ali na época que eu era criança, que nós éramos crianças, a gente tinha que ficar quietinho, falar pouco, né? Se movimentar pouco, falar pouco, pensar pouco, tudo tinha que ser pouco, né? Quem pensava era eles, a gente não, a gente só tinha que fazer aquilo, estudar, mais nada, entendeu? Hoje, como a conselheira falou, a internet abriu um campo, nossa, conhecimento, progresso, mas abriu um campo também para exposição das fraquezas das pessoas e a permissão da crítica das pessoas, né? Aquela coisa de criar vergonha àquela pessoa. Isso realmente faz muito mal para a personalidade de quem quer que seja, né? E as crianças e até os adultos não estão preparados para vivenciar isso. Isso machuca, isso dói. Isso não é um coração puro. Quem tem um coração puro não expõe a fraqueza dos outros, né? Quem tem um coração puro não quer ridicularizar uma pessoa. Ela entende que aquela pessoa só consegue ser assim. Essa é a pureza de coração, é aquela que aceita as pessoas como elas são e compreende as suas falhas e dificuldades e respeita a sua individualidade. Nós não somos assim, né? Nós não conseguimos manter uma lógica, tá? Só isso que eu queria acrescentar. Eu queria acrescentar uma frasezinha que eu anotei outro dia, que eu li, que diz o seguinte: a emoção geralmente faz-nos agir por impulso de forma desequilibrada ou apaixonada ou tomar atitudes impensadas. Em nome da paixão, uma pessoa é capaz de cometer crime. Então, né? A paixão é esse orgulho ferido, o gordinho feriu o orgulho da pessoa, a pessoa age, se tiver com uma arma na mão, vai agir com aquela arma e cometer um crime. Antigamente não existia tanto crime assim, mas hoje existe. Hoje as cabeças se perdem muito rapidamente com qualquer atitude, qualquer brincadeira. Sofremos influências espirituais. Isso. Muito mais do que se imagina, a ponto de comandarem as nossas vidas. Com as crianças não são diferentes. São espíritos que são influenciados também. E outra, as crianças de hoje é fruto nosso, da nossa geração. Não meu filho ou seu, né, ou de outro, mas da nossa geração. E quem hoje pode afirmar que educou o seu filho ou sua filha como foi educado? Em parte. As partes que você concordava. As partes que você não concordava, você afrouxou para o seu filho, para fazer diferente. E acho que foi nesse ponto aí que a nossa geração errou. Por falta de conhecimento. Porque isso faz parte da evolução da humanidade. É dessa forma que a humanidade vai evoluindo. Hoje, eu teria feito diferente com meu filho.
Hoje eu faria diferente, só que não dá mais tempo de voltar. Então vai ficar para a próxima. Eu espero dar exemplos hoje para o meu neto, para minha neta, orientá-los, porque uma vez sabido, não se esquece mais. Você pode não praticar, mas você já sabe que está praticando errado. Uma vez sabido, esquecido não é mais. Então isso tudo faz parte de um processo de evolução da humanidade. A internet veio para contribuir, sim, mas ela tem, como tudo na vida, o lado bom e o lado ruim. Lamentavelmente, muitas pessoas utilizam para o lado ruim. O bullying sempre existiu, só que era abafado, ficava restrito a uma escola só, a um grupo de pessoas só. Hoje não, hoje você mostra para o mundo um bullying, em questão de segundos. Dá 2 cliques, você mostrou para o mundo. Essa que é a diferença. Então, os nossos filhos, né, a nossa geração, as crianças de hoje, que na verdade são os nossos netos, né, não são nossos filhos. Os nossos filhos é que estão criando esses netos aí que a gente está vendo, que são muito inteligentes, que são outros espíritos que estão reencarnando, tá? Não devemos esquecer disso. São espíritos que estão reencarnando e encarnando muito mais inteligentes, porque progrediram na época deles o determinado tempo e a quantidade de inteligência que precisavam, porque tudo tem um controle, né? Existem crianças que dão lição de moral num adulto. É um espírito velho, tá? Mas está aqui para reparar, está aqui para aprender, está aqui para nos ensinar. Então isso tudo faz parte do contexto da humanidade, da evolução da humanidade. A gente só deve parar para entender que nós temos culpa, nós temos a nossa parcela de responsabilidade no que está aí, porque é fruto da nossa geração, certo? Então, como diz um irmão, não tem nada errado, está tudo certo. A gente só precisa parar para entender e aceitar as responsabilidades. Ok? Só isso. Alguém mais comenta? Então vamos dar seguimento. Para a nossa geração é aquela música Bola de Meia, Bola de Gude, do Milton Nascimento, tá? Para a nossa geração. Dessa geração nova, essa música não cola. Posso? Bom, vamos lá? Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes são, os que lhes assemelham. É um espírito já velho, digamos assim, antigo, né, que ainda não conseguiu, né, colocar para fora suas tendências. É onde Jesus se apoia, tá, para falar isso aí. Bem explicadinho, bem legal mesmo. Mas, né, o que eles falam que não é para elas o reino do céu, para quem se assemelha. Agora, o problema nosso é esse, né? Nós estamos nessa luta aí para conseguir se assemelhar a essas crianças nessa questão da simplicidade, né? Da pureza. Tá? Vamos lá, Elis? Alguém quer comentar algo?
Lê até o final do 4 para ler a página ou ler a página agora? Não sei que não dá tempo nem para um nem para outro, né? Deixa eu ver a Acho que é página. melhor ler o livro, deixa a página para a semana que vem. Vamos ler o livro, que é melhor. Então tá. Item 4. Pois que o espírito da criança já viveu. Por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é. Fala. Imaginou, Elisa? Você teve um avô, um bisavô, daqueles bem autoritário, bem, né, renasce como teu filho. Olha assim para você, como ele se lembra. Aí, você aí, ó. Tu não aprendeu aquilo que eu te ensinei, né? Tudo é sábio da lei de Deus, porque realmente, se a gente também não dar essa imagem para os nossos pais, eu acho que todo dia a gente levava um catiripapo, né? Você está falando de psicólogo, em casa tinha 2 psicólogos atrás da porta pendurada. Eu tenho um ali também, só que eu só uso para segurar a calça mesmo. Mas lá em casa não tem papo, não. Bullying, pancada, puxão de orelha, beliscão dentro da igreja, que me levava para a igreja e ia contra a minha vontade. Levanta, não levantava. Senta. Passou por tudo isso, né? Não tinha nada demais. Vamos lá. Eu era quietinho, tá, gente? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Olha o que vai falar aqui agora. Vai. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. E assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Aquele capetinha que a gente vê, principalmente nas aulas de evangelização. O moleque não dá paz a ninguém. Né? O grupo de paz, outro grupo lá, então, a mãe, olha meu anjinho. Né? Cláudia com os filhos, né, Cláudia? Tudo aí já grandão, né? Ó, meus anjinhos. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. O que os Espíritos estão explicando aí é essa questão, porque Jesus deu como exemplo a criança, tá? Que a criança demonstra isso, né? Porque ela passa por essa fase aí, né? Do inicial da sua reencarnação, bem pura, ingênua, simples, etc, etc, etc. Humilde, que ela ainda não tem ainda a bagagem dessa encarnação ainda para... Né? E também a tendência está abafada do orgulho. As paixões estão abafadas, tudo abafado ali. E os Espíritos estão se usando disso para mostrar, né? A interpretar o que Jesus está falando. Tá? Vamos lá. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão por que, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Isso aí, a grande maioria é assim, tá? A grande maioria de nós, quando vai reencarnar, tem perturbação. Quem viu o livro Missionários da Luz, está lá, o Sigismundo, quando vai reencarnar, entra em estado de perturbação antes de ser ligado já né, fazer a ligação das células, né, do espermatozoide e do óvulo. Ele já estava em perturbação. Agora, quando é um espírito bem adiantado, bem evoluído, não, tá? Muitos deles continuam trabalhando, está ligado aqui ao corpo, ao feto, mas eles têm condições de continuar trabalhando.
Tá? Por isso que eles fazem colocam isso aqui, mas é bom saber que nós, a grande maioria, é assim, tá? Mas há algumas exceções. Tanto que tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, a 401, se eu não me engano, que lá na resposta está falando que grandes missionários aceitam reencarnar na Terra porque na hora do sono, ou seja, eles se desprendem e não ficam por aqui, vão se encontrar com a turma deles em algum lugar por aí, algum plano espiritual mais elevado, que é onde eles, né, se enchem de gás de novo, se energizam, para voltar a ficar aqui no famoso chiqueirinho, né? Como dizem, no miserê. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado, renascer para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. Mais para frente, quando o espírito já começa a estar de posse de si mesmo, encarnado, né, a partir da segunda fase da reencarnação, e na terceira, sim, que ele está totalmente mesmo reencarnado, digamos assim. Tá, né? A primeira fase é onde Jesus se aproveita para fazer essa analogia. A segunda já começa a apresentar algumas tendências. Talvez seja onde há muito hoje o bullying. Eu não sei se tem bullying com crianças de 5, 6 anos de idade, 4 anos. Eu acho que sempre é a partir dos 10 anos, 11 anos, né? Que já está próximo da aborrecência. Não sei. Né? E depois, finalmente, aos 20 anos, 21 anos, sim, o espírito está totalmente, né, reencarnado. Aí sim, ele é ele mesmo. O que vai ajudar ele é o que os pais lhe passaram na infância. É isso que vai ajudá-los muito. Mas até o Zé Antônio colocou aí. Muitos de nós, infelizmente, como nós fomos, a Elisa falou sobre a questão do pai disciplinador, né? Duro, e nós, né, com a visão de liberdade, tá? Não queríamos aquilo para os nossos filhos, e talvez há um excesso aí. É a mola, né? Há uma mola. A gente estava comprimido. E quando nós nos soltamos, nós fomos até o final, né? Nós não ficamos no meio, que é onde ela vai ficar balançando até chegar naquele meio termo. Nós estávamos na ditadura comprimidos, fomos lá para trás, esticamos e estamos balançando. E passamos isso para os nossos filhos. Né? Mas, Afrânio, no final, nós não vamos ser aquilo que nós realmente somos? Quer dizer, Sim. independente de pai e mãe, independente de criação, nós não vamos adotar aquilo que nós realmente, como espírito, somos? Bons Sim, ou maus, ou mais ou menos? Não, veja bem. O que os pais passar para a gente vai bater de frente com aquilo que nós somos. Aí sim, é que nós vamos decidir o que nós queremos ser a partir de agora. Então, uma historinha aí de uma senhora que é do CEOI, aí perto de você, na rua... Eu esqueci o nome da rua. Você que é perto da André Rocha, aí em Jacarepaguá, na Taquara, né? Rua Mapendi, CEOI. A Dalila, ela uma vez foi ao médico, chegando no médico, ela tinha várias amigas espíritas, né? A Dalila tem um círculo muito grande de amizade. E ela chegou no médico, começou a conversar com o médico e viu um retrato em cima da mesa. Falou, quem é essa senhora que eu conheço? É a fulana? O médico que a senhora conhece é a minha mãe. Ele, legal, ela é espírita, que nem eu sou. Começou a conversar com o médico. Você é espírita? O médico, não sou espírita. Fiz a evangelização e tal. E realmente, olha só o que o médico falou. Eu não sei se isso que eu for falar para a senhora hoje é bom ou ruim, mas eu não tive uma juventude normal. Por quê? Eu ia beber, tomava só um golinho, que eu ficava pensando naquilo que eu vi na palestra. Fumar, nem pensar. Mexer com as meninas, se aproveitar das meninas, nunca. E todo mundo fazia isso. No final, ele ficou sendo assim, tipo um bobão da turma. Né? Eu penso isso. Eu acho que eu agi certo, mas será que eu agi certo como homem da Terra? Né? Olha só o pensamento dele. Deu para entender? Ele podia ser um tremendo garanhão, mas com os ensinamentos que ele aprendeu na Casa Espírita, lacrou ele.
podia ter outros vícios, né? Químicos, aí segurou ele. Então, aí sim, quando nós realmente estamos adultos, tudo que o nosso... Toda vez que a gente faz uma coisa, agora não, nós já estamos meio... Mas aí há alguns anos atrás, quem se lembra dos 17, 18 anos, faz uma coisa e de repente vem a voz da mãe, isso aí não está correto, do pai. Acho que todo mundo aconteceu isso. É justamente para a gente ali naquele momento decidir. Então, nós podemos continuar igual nós éramos, mas a decisão é nossa. As informações nós tivemos, o auxílio dos pais, dos professores, dos vizinhos, dos colegas, né? Nós tivemos. Há casos que não, há casos que a pessoa já está tão legal que nasce no meio de uma comunidade cheia de bandidos, igual tem um conhecido que é marceneiro, que ele nasceu no Morro da Serrinha, em Madureira. Que um dia desse eu conversando com ele, o apelido dele é Batata. Ô, Batata, e aí, tal, lá na Serrinha. Ele é Frânio. Da minha turma, eu estou com 58, não tem mais nenhum vivo. Olha só. E eu nunca peguei numa arma, nunca usei uma droga, nunca fiz nada disso. Ou seja, ele já é um espírito já equilibrado, que os pais falaram, e ele também, a gente sente nele que ele não quis se envolver com nada disso. Tá? As informações nossos pais nos dão, todo o grupo que está aí para nos educar. Agora, realmente, nós vamos fazer nossas escolhas. Quando é muito forte os vícios, as paixões, as imperfeições, né? Podemos mudar ou não. É para isso que reencarnou essa turma que está aí agora, a sua última oportunidade, antes da transição. Entendi. Tá certo. Mas a gente tem espíritos bons aí no meio desse grupo também aí, né? Tem, claro que tem. Claro que tem. Para balançar. O Batata, eu não sei se é não, mas pelo menos não entrou no mundo do crime. Mas também, Afrânio, quando você fala quando você fala assim, nós vamos ver Deus, eu fico imaginando quantas encarnações eu vou ter que ter para isso. Nossa, bota milhões de encarnações nisso. Bilhões de anos. Olha só, Consuelo, Jesus, ele participou da criação, da co-criação do nosso planeta. Se o nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos, de acordo com a ciência, há quanto tempo que Jesus tem que é um Cristo, porque para ele participar, né, da co-criação e ser o co-criador, conforme fala no livro A Caminho da Luz, ele e sua equipe de arquitetos espirituais, que era... Não, tem um outro livro aí que eu esqueci. Aquele livro, Elisa, é A Vida Além do Véu, né? Ele fala que são verdadeiras colmeias de trabalhadores espirituais, lá no plano alto, tá? Para ver esses tipos de criações aí. São co-criações. A gente está falando errado. Co-criações, tá? Então, se Jesus já era o que é, nós, para chegarmos aonde ele estava há 4 bilhões e meio de anos atrás, quanto tempo será que falta? Estou falando onde ele está hoje, não. Estou falando onde ele estava 4 bilhões e meio de anos atrás. Falta pouco, né? É muita coisa. Você nem vai notar. Desculpa, deixa eu fazer um comentário aqui a respeito do que a Consuelo perguntou, né? Que nós teremos muitas encarnações. Tudo vai depender de como a gente está aqui agora. O quanto que a gente quer aprender, o quanto que a gente quer evoluir. Ultimamente, há pouco tempo, né, atrás, eu sempre ouvi algumas pessoas dizer: não quero saber disso agora não, deixa a vida me levar, vida leva eu. E lendo aqui outro dia o livro da Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções, o que a gente não vive nessa vida, o que a gente não repara nessa vida, se acumula para o que a gente já tem para outra. Por isso que a gente hoje faz sentido para mim, hoje ver uma pessoa com muito mais dificuldade do que eu, com os problemas da vida.
porque são coisas que são necessárias você passar para evoluir, para crescer naquilo. E quando você abandona esse crescimento, abandona esse estudo, esse entendimento, e por acaso desencarna, você leva essa carga com você para a próxima existência. Só que na próxima existência já tem uma outra carga te esperando lá. E é por isso que fica tão dramático. Faz sentido para mim olhar uma pessoa hoje com uma situação tão dramática. Porque às vezes eu me perguntava por que tem algumas pessoas que sofrem tanto, que passam tanta dificuldade, tudo dá errado na vida daquela pessoa. Caramba, Deus é tão mau assim? Não, e aí agora faz sentido para mim, não. Foi ela que negligenciou o seu crescimento na encarnação passada e trouxe a bagagem dela para essa. E aí faz sentido. Falei, então, como dizia o nosso irmão Djalma Santos no Prelúdio de Paz, que eu tenho muita saudade desse programa, que eu aprendi muita coisa ali. O que a gente tem para fazer aqui é pouco. Então, se a gente consegue evoluir um bocadinho, já que estamos aqui, vamos fazer um pouco mais. Se chamaram a gente para andar 1000 léguas, vamos andar 2000. Já estamos aqui mesmo. Não é isso? Mas o problema é que a gente negligencia. E por isso que cada vez mais faz sentido o Raul Teixeira dizer que não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque a gente tem que abrir mão de muita coisa, gente. A gente vai mudar de uma forma que, se a gente parar para analisar, todos os nossos amigos vão se afastar da gente. Nós vamos praticamente viver só, abandonado. Porque é uma mudança de costume tão drástica que precisa acontecer, que se a gente o fizer, vamos ficar isolados. Seu estudo foi da semana passada, aí, sexta. Não é isso? Então, só vamos antecipar ou distanciar o encontro com Deus de acordo com a nossa força de vontade e o nosso querer de aprender e mudar. Que às vezes a gente aprende, mas não quer mudar. E aí acontece aquilo que o Afrânio disse, vai fazer alguma coisa e lembra da voz da mãe dizendo, isso é errado, porque ele já sabe. E aí é nesse momento que ele faz a escolha dele. Bom, desculpa aí pelo tempo tomado. Beleza. É isso aí. Né? A evolução está na nossa mão. Desculpa. Principalmente agora que a gente está tendo... Um instantinho, vou falar bem rápido. Tá. Essa fala final aí do colega é uma verdade. Eu tenho... Ele já está um senhor jovem ainda, mas ele disse que na juventude dele, ele resistiu a muita coisa porque ele pensava na mãe dele. O desgosto que ia levar para a mãe. Entendeu? Ele lembrava dos conselhos da mãe. É isso que eu queria colocar. Pelo lado certo, graças a Deus, né? Graças a Deus foi pelo lado correto. Né? Uma vez aprendido, não é mais esquecido. Aprendeu, você não esquece, você negligencia. Mas esquecer, você não esquece. O que você aprende, você não desaprende. A humanidade só evolui, ela não regride. É isso aí. Beleza? Está na hora, né? Está muito bom o estudo, mas nós vamos continuar semana que vem. A gente olha que fica a folhinha, que era a folhinha realmente o último parágrafo desse item 4 que a folhinha está mencionando. Né? Então fica para a semana que vem. Nós paramos nesse a partir do nascimento, não é isso? Vai me marcar aqui. Isso. Ai, botar a caneta longe. É para você se exercitar. Pois é, depois ninguém vai fazer bullying comigo, me chamar de gordinho. Tinha uns que me chamavam de balofo, deixa eu ver aqui mais, gordinho, balofo. Olha. Eu adorava aquilo.
Por isso que nunca pegou um apelido. Rolho, rolha! Vambora. A questão do bullying também tem isso. Se você não entrar na pilha, nada acontece. Tá? Mas eu sei que é complicado. Tem espíritos que não pensam assim, né? Entra na pilha. Aqui em casa tem um que não é brincadeira, não. Se você olhar meio de lado para ele, pronto. Então, eu respeito muito essa história. Para você ver. Sofreu muito bullying. Para você ver. É? Você sabe que o apelido do Nelsinho era Rolinha. Quando eu conheci ele, o apelido dele era Rolinha. Era redondinho também? Sim, sempre foi. Então é isso aí, gente. O papo foi legal, né? Eu, por mim, ficaria aqui até 10 da noite. Agora tem um leitão, uma pururuca me esperando e uma feijoada, que eu gosto de comer coisas light antes de dormir, para dormir bem. Eu não tenho leitão, uma pururuca, não, mas acaba, né? Tem as pessoas me esperando no lanche. Quando o estudo começa a ficar bom, acaba. Mas tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Quando tá bom, acaba, que é para você ter vontade de voltar. Eu tenho amigos também que, na minha época, também tínhamos apelido, né? Mas era uma forma carinhosa de se tratar, né? Tinha um amigo que era Gago e o apelido dele era o Gaguinho. Tinha um amigo que usava um óculos fundo de garrafa, o apelido dele era Ceguinho. É isso aí. E quando ele era ceguinho, era uma pessoa maravilhosa, um cara prestativo, amigo, um cara do deixa disso. Envelhecemos, né? Amadurecemos. E começou a ver as mudanças. Ele começou a me chamar pelo meu nome completo, né? Eu já estranhei quando nos encontramos. E alguns outros amigos o tratando pelo nome dele. Ulisses. E a nossa amizade tem mais de 35 anos. E nesses 35 anos nós nunca nos desentendemos.